Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Ontem, quem não teve a oportunidade de ver a live que fiz no meu canal do YouTube, hoje, de certa forma, vou abordar alguns dos temas que falei ontem. Portanto, a live que hoje se inicia é uma sequência de 3 lives que vou fazer ao longo dos próximos dias e, portanto, na próxima terça-feira temos mais uma live e na quinta-feira temos então a última live deste ciclo de lives, de aulas ao vivo, para te ajudar então a dar um passo em frente na tua vida. Sei que estamos a passar por uma fase desafiadora para a nossa humanidade, para a nossa sociedade e, portanto, cabe-me a mim também, utilizando o conhecimento que fui adquirindo ao longo da minha formação como coach, ao longo dos livros que fui lendo, ao longo dos cursos que fui fazendo, e passar um pouco desse conhecimento também para ajudar-te a ti que estás desse lado. E, portanto, se cada um de nós fizer um pouco da sua parte, se doar um pouco aos outros, tudo isso vai ajudar para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, para que esta situação que todos nós vivemos neste momento possa também, de alguma forma, se resolver, se ir, de certa forma, dando a volta por cima com os desafios que, obviamente, todos nós vamos tendo no nosso dia-a-dia enquanto sociedade, ok? Então, o que me traz aqui hoje é, portanto, como tema, as 5 razões pelas quais tu não avanças na vida. Mas antes de falar sobre isso, vou brevemente apresentar-me, se não me conheces. O nome é Marcelo Silva, sou coach, sou instrutor online e das minhas missões, daquilo que está alinhado com o meu propósito, é ajudar as pessoas precisamente a descobrirem aquilo que querem para as suas vidas, o que querem alcançar, que objetivos, que sonhos querem alcançar para as suas vidas e ajudá-las a fazer essa caminhada rumo aos seus grandes objetivos. E esta série de 3 lives que começam hoje com esta, tem muito a ver com esta questão, com o ajudar, dar-te ferramentas, dar-te estruturas para conseguires alcançar os teus objetivos de forma mais fácil, por assim dizer, ok? Portanto, dar-te aqui uma direção, dar-te aqui ferramentas, dar-te aqui uma estrutura para te ajudar então a fazer esta caminhada, ok? Vou só ver aqui se está tudo ok, está perfeito, ótimo. Então, o primeiro aspecto que eu queria partilhar aqui contigo, e portanto, antes até de passar para esse primeiro aspecto, ou para essa primeira razão, queria só partilhar contigo o seguinte: quando eu falo sobre as razões que te impedem de alcançar aquilo que tu queres na tua vida, que te impedem de avançar, falo precisamente quando nós temos objetivos, temos, portanto, algo que queremos, temos uma expectativa para a nossa vida e por alguma razão sentimos que não avançamos. E porquê é que isso acontece? Portanto, aqui a ideia é que tu percebas o que é que está por trás, o que é que poderá estar a impedir de sentir que tu estás na direção certa, que estás a avançar na tua vida. Quer seja do ponto de vista pessoal, quer seja do ponto de vista profissional, ok? E, portanto, é fundamental ter em conta estes aspectos porque em desenvolvimento pessoal, um dos fatores fundamentais para a transformação, para a mudança dos nossos resultados, começa precisamente pela questão do autoconhecimento, pela questão da autoconsciência. Quando eu tenho consciência daquilo que me trava, daquilo que me dificulta a vida, eu consigo agir sobre isso, ok? Se eu não tiver consciência daquilo que me trava, como não tenho consciência, não tenho conhecimento que é aquilo que está ali a impedir-me, portanto, eu não consigo agir sobre essa situação. E um exemplo simples, estou-me agora a lembrar, imagina que tu tens o teu carro em marcha e, portanto, está a funcionar e, portanto, está em ponto morto e está com o travão de mão puxado. Tu, quando fores a iniciar a marcha, vais sentir que o teu carro está parado, que o teu carro está a fazer um esforço para poder sair do sítio. Se eu não tiver consciência que é o travão de mão que está puxado, portanto, que está ativo, eu não tenho consciência do que se está a passar, portanto, não consigo agir sobre o que está a causar aquela dificuldade em pôr o carro em marcha. E da mesma forma acontece com a nossa vida, quando nós não temos clareza daquilo que
nos dificulta, daquilo que nos prende, daquilo que cria resistência no nosso dia-a-dia, não conseguimos então agir sobre isso. E, portanto, hoje o que trago aqui, a proposta é precisamente trazer-te esta consciência de forma a tu perceberes o que aspectos, que razões, pode ser uma ou mais razões, que te estejam então a prender ou a dificultar que tu sintas que estás a avançar, ok? E, portanto, queria, de alguma forma, também pôr-te à vontade, que estás aí para comentar, portanto, o vídeo. Se houver alguma dúvida que tu tenhas em relação àquela informação que eu vou aqui veiculando ao longo desta aula, podes fazê-lo no chat e, portanto, terei todo o gosto em responder. Ok? Temos então acordo? Perfeito. Então, vamos passar para a primeira razão. Já agora, só para fazendo aqui mais um ponto de enquadramento, por assim dizer, estas 5 razões que te apresentam aqui, que eu trago aqui hoje, surgem daquilo que eu tenho percebido com os meus clientes de coaching, percebido aquilo que os tem travado, aquilo que são as suas maiores dificuldades. E quando eu percebo que há aqui um padrão, de alguma forma, que é abrangente, portanto, por várias pessoas, portanto, estamos aqui perante algo que possa ser comum à maior parte das pessoas. E é com essa lógica, a partir desse princípio, que trago aqui estes 5 pontos. E, além disso, sou uma pessoa que adora aprender, que tenho feito vários cursos nesta área de desenvolvimento pessoal, que leio imensos livros sobre essa área e, portanto, todo este conteúdo que passo aqui é baseado não só naquilo que é a minha experiência, mas também naquilo que eu vou, de alguma forma, coletando nessas formações, nesses cursos, ok? Então, a primeira razão, e para não nos alongarmos mais, a primeira razão tem a ver precisamente com as pessoas terem hábitos e rotinas desadequados, peço desculpa. O que é que eu quero dizer com isto? O facto das pessoas terem hábitos desadequados, todos nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, somos seres de hábitos e, portanto, a qualidade dos nossos hábitos vai ditar a qualidade dos nossos resultados. Vou repetir. A qualidade dos nossos hábitos dita a qualidade dos nossos resultados. Portanto, se eu pretendo, ou se neste caso eu tenho resultados na minha vida, quer seja na área profissional, na área pessoal, é porque de alguma forma eu tenho hábitos que contribuam para aquele aspecto negativo ou para aqueles aspectos negativos que eu tenho na minha vida, ok? E, portanto, o facto de ter essa consciência, eu posso então perceber, ok, eu tenho este conjunto de hábitos que preciso de mudar para efetivamente começar a ter resultados diferentes, ok? Então, estamos a falar aqui, obviamente, por exemplo, há pessoas que têm o hábito de se focar no problema em vez de se focar na solução, e logo temos aí um grande desafio para essas pessoas, aquelas pessoas que têm o hábito de se focar naquilo que é negativo, de se focar no problema em vez da solução, são pessoas que têm uma maior dificuldade em lidar com os desafios do dia-a-dia. Têm uma maior dificuldade de ultrapassar as dificuldades, às vezes por pequenas que elas sejam, sentem essa dificuldade de dar a volta por cima. E isto acaba por ser um hábito. Muitas vezes estes hábitos vêm lá de trás de quando nós éramos crianças e, portanto, a forma como fomos crescendo, como nos fomos desenvolvendo, portanto, leva ou está na gênese muitas vezes de alguns handicaps emocionais, por assim dizer, por alguns hábitos que não são propriamente positivos e o contrário também acontece, ok? Portanto, muitas vezes isto vem lá de trás da nossa infância, ok? E, portanto, tudo na vida e como qualquer hábito é possível alterá-lo. Daí ser necessário da tua parte algum esforço, alguma dedicação. A partir do momento em que tens consciência que aquilo é um mau hábito, terás então que encontrar hábitos mais positivos que possam de alguma forma substituir esses hábitos negativos. Então é importante que elimines aqui o hábito de te focar no problema, e se tens esse hábito, e começar então a olhar para qualquer situação na tua vida que, por mais desafiadora que seja ou por menos desafiadora que seja, escolher, perante um desafio, escolher, ok, eu agora prefiro então focar na solução. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, posso fazer esse tipo de questões. O que é que eu posso fazer para dar a volta a esta situação? Que soluções é que eu posso desenhar, pensar
para dar a volta a esta situação. E quando tu começas então a pensar desta forma, a mudar, como se costuma dizer na gíria, o chip, tu mudas então, começas a mudar o teu hábito e se tu eras alguém que te focava muito no problema, acabas então por começar a criar um novo hábito que substitui o anterior, ok? Depois outro aspecto, ou outro hábito tem a ver com a postura desadequada. A nossa postura impacta diretamente o nosso estado emocional. Por exemplo, uma pessoa que tende a ter o hábito de estar curvada, de ter uma respiração muito superficial, por exemplo, de estar a olhar para o chão, um pouco como eu estou a fazer agora, de caminhar de forma arrastada, de, quando fala com alguém, não encarar olhos nos olhos. Essa pessoa tem o hábito, ou está a programar as suas emoções para alguém que é, de alguma forma, tristonha, alguém que é um tanto ou quanto depressiva ou de alguma forma passiva, por assim dizer. E, portanto, tudo muitas vezes nasce da forma como nós colocamos a nossa postura, como nos movemos no dia-a-dia, ok? Então, como qualquer hábito, nós podemos mudar a nossa postura. Como podes ver, eu ainda mantenho essa postura um pouco curvada, o que me ajuda muito a comunicar, ok? E a comunicação surge muito também da nossa postura. Uma boa comunicação tem a ver com a nossa postura. Então, se tu trabalhares a tua postura, tu consegues mudar e melhorar os teus resultados a partir disso. Por exemplo, Tony Robbins é alguém que eu sigo, que tenho lido muitos livros dele, e ele fala precisamente desta questão. Movimento é igual a emoção. Portanto, então se eu movimento de uma forma mais confiante, e é tão simples como isto, se eu esticar um pouco mais as costas, alinhar as minhas costas, respirar de forma mais pausada e profunda, olhar de forma mais paralela ao chão em vez de olhar para o chão. Isso muda a minha postura. Talvez tu, que estás desse lado, consigas perceber pequenas alterações na minha postura, o que muda na forma como eu me comunico. E, portanto, quando nós mudamos, utilizamos a ferramenta da nossa postura e fazemos aqui uns pequenos ajustes, isto muda completamente a forma como eu ajo, a forma como eu me sinto. Agora sinto-me até mais confiante, mais comunicativo, por assim dizer. E, portanto, são pequenas mudanças que precisamos fazer. E eu simplesmente endireitei um pouco mais as costas, comecei a respirar um pouco mais profundamente e puxei os meus ombros para trás. Percebam então como um gesto tão simples, como algo tão simples, poderá ter um impacto brutal nos nossos resultados, ok? E, portanto, é algo que tu podes, então, no teu dia a dia usar e ter consciência da tua postura que influencia os teus resultados, a tua motivação. O facto de tu teres uma postura mais ereta, por assim dizer, isso permite ser mais confiante, mais motivado e partir mais para a ação, ok? Depois, existe, por exemplo, outros hábitos que têm a ver com os vícios. Muitas vezes as pessoas buscam nos vícios suprir necessidades emocionais. E com isso acabam por descontar ou acabam por se vingar, entre aspas, na comida, em comidas calóricas, chocolate, gelados, etc. Ou em álcool, drogas, etc. E, portanto, quando as pessoas entram dentro desta espiral do vício, estão, de alguma forma, ir em busca de uma solução rápida para a dor emocional que sentem, ok? E, portanto, é algo que deve estar atento se muitas vezes comes demais ou se muitas vezes tu bebes demais ou te metes noutro tipo de vícios, como o jogo, como, portanto, o vício de beber, etc., porque isso poderá ser o princípio do fim, ok? E, portanto, ter a consciência quando se está a entrar dentro desta espiral é o momento certo, é no início, é perceber que, ok, estou a ir num caminho errado e então fazer a inversão e procurar substituir esses vícios por algo mais prazeroso, por algo mais prazeroso a longo prazo. Porque normalmente as pessoas que buscam a comida, o álcool, a droga, o jogo, etc., buscam como é que eu ia explicar? Buscam uma satisfação imediata, buscam uma recompensa imediata, porque se eu me sinto
deprimido neste momento e não conheço até a técnica de esticar as costas para trás, de respirar de forma mais profunda, olhar portanto, com o meu olhar paralelo ao chão. Uma pessoa que não conhece essa ferramenta, portanto, ela rapidamente ou facilmente entra numa espiral de se entregar a um vício para suprir aquela insatisfação que tem no momento, ok? E, portanto, é fundamental tu procurares algo, e nós vamos ver já num dos pontos a seguir, o que é que precisas de alguma forma para te ajudar a não buscar o prazer imediato, mas sim olhar para o teu futuro sempre numa lógica de buscar suprir as tuas necessidades, as tuas expectativas, mas sempre numa perspectiva de médio e longo prazo, ok? Isso é a melhor abordagem, a melhor postura que tu poderás ter na tua vida para garantir que tu te sentes de alguma forma motivado ao longo da vida, que te sentes que vale a pena viver a vida, porque cada dia é um degrau que tu sobes rumo ao teu objetivo lá na frente. E quando chegares àquele objetivo lá na frente, que de alguma forma exigiu muito de ti, tu defines outro objetivo ainda maior e ir crescendo nesta caminhada, porque o que acontece é que quando as pessoas chegam a uma fase em que os seus filhos cresceram, saem de casa dos pais, que se reformam, etc., as pessoas acabam por perder propósito na sua vida, acabam por perder aquilo que dava a estrutura à sua vida e depois tendem a entrar dentro de uma descida na forma, estou a falar de forma figurada, como é óbvio, na descida da sua satisfação com a vida, ok? Pelo facto de terem perdido esse propósito, de terem perdido algo que as motivava ou de alguma forma lhes empurravam para viver a vida sem começar a definhar, entre aspas, ok? Depois, outro aspecto não menos importante tem a ver com o hábito de gerir o tempo. E o tempo, se há elemento que é mais transversal em tudo que existe na nossa vida, é precisamente o tempo. Todos nós temos 24 horas, mas há pessoas que aquelas 24 horas parece que não chegam para nada e há outras pessoas que aquelas 24 horas parece que equivalem a semanas. E, portanto, o que é certo é que estes dois tipos de pessoas têm padrões diferentes de gerir o seu tempo. E a forma como tu geres o teu tempo vai ditar, obviamente, se tu aproveitas o teu tempo da melhor forma para construir, para produzir algo que valha a pena, ou simplesmente te entregas mais, por exemplo, ao vício de assistir séries na televisão, passar os teus fins de semana agarrado, por exemplo, à televisão ou à internet ou às redes sociais, etc., que também são formas de vício, e, portanto, tudo é uma escolha na vida. E, portanto, se tu não geres o teu tempo da melhor forma, se tu te entregas estes vícios, como as redes sociais, passar o tempo a ver séries, etc., tu estás precisamente a desperdiçar a tua vida. Porque o que acontece é que as pessoas esquecem-se que a cada segundo que passa elas estão mais próximas de partir desta para melhor, como se costuma dizer. E quando não têm consciência disto, quando não têm consciência da morte, que a morte é algo que está já ali ao pé, as pessoas vivem a sua vida como se tivessem imensos anos à sua frente e, portanto, depois esquecem-se que o tempo e a nossa vida passa de uma forma muito rápida. E então, eu acredito, e esta é a minha postura, de que devemos viver a nossa vida da melhor forma possível e aproveitar cada minuto, cada segundo para construir algo que seja de valor, algo que seja edificante, que contribua para os demais, que possa também fazer a diferença na vida dos demais. E, portanto, quando as pessoas focam e organizam a sua vida desta perspectiva, acabam por ter um sentimento e um sentido maior de realização, ok? E, portanto, é fundamental percebermos como é que nós investimos o nosso tempo. Ou investimos o nosso tempo ou gastamos e desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não agregam felicidade. Ou seja, estou a ver uma série de televisão, estou satisfeito naquele preciso momento, naquela hora e meia, 2 horas que estou ali à frente, e depois quando o filme acaba ou a série acaba, sente-se ali um vazio novamente e que muitas vezes as pessoas buscam ainda, portanto, suprir esse vazio, indo então atrás desses vícios que eu já referi, ok? Vou só ver aqui se está tudo ok, perfeito.
Depois, outro dos hábitos fundamentais que é preciso, ou neste caso, um dos hábitos que causa também um grande desequilíbrio na vida das pessoas é a forma como as pessoas começam o seu dia. E, portanto, o facto, por exemplo, de acordares em cima da hora, de ires a correr para a casa de banho, fazer a tua higiene, comer algo assim a correr, entrar no carro e ir direto para o teu trabalho sempre a voar, isto vai gerar ao longo do teu dia um stress e um desequilíbrio na forma como tu levas o teu dia. E, portanto, há aqui uma frase que eu quero que tu registres. Portanto, a forma como tu começas o teu dia dita o resto do teu dia. Vou repetir. A forma como tu começas o teu dia dita o resto do teu dia. Ou seja, se eu começar o meu dia a construir o meu dia antes da minha rotina, das minhas obrigações, antes de chegar à hora das minhas obrigações, pode ser ir para o trabalho ou ter outras questões que sejam importantes e que tens de fazer naquele dia, convém que tu construas o teu dia. Por exemplo, como é que tu podes fazer isso? Eu agora estou-me a lembrar, tenho aqui no meu monte de livros que estou neste momento a ler e a pesquisar, há um livro que precisamente fala sobre isto. E é um livro que eu aconselho piamente a qualquer pessoa que queira mudar aqui, portanto, a forma como vive o seu dia-a-dia e a forma como vive a sua vida, que é Manhãs Milagrosas de Hal Elrod. Okay? Este é um livro que eu recomendo vivamente e foi um livro que eu li há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, que me impactou de tal forma que desde então tenho acordado cerca de 2 horas mais cedo do que a hora que acordava antes. Portanto, eu hoje em dia acordo sempre 6 horas e há um dia por semana que eu acordo às 5 horas da manhã, que é precisamente na segunda-feira, que é para preparar a minha semana de forma super motivada, quando antes no passado para mim a segunda-feira era um dia infernal, só o facto de ser domingo e pensar que amanhã já era segunda-feira e ter que começar outra vez a entrar numa rotina rígida, isso deixava-me de alguma forma desequilibrado, de alguma forma insatisfeito. E pelo facto de começar a acordar umas horas mais cedo, a preparar então para uma nova semana, para um novo dia, isso mudou completamente a forma como eu passo e como vivo o meu dia-a-dia. E, de forma muito simples, até posso resumir e acrescentando aqui alguns aspectos que se fala neste livro, quais são as rotinas que tu precisas então de mudar, os hábitos que tu precisas de incorporar no teu dia-a-dia para começar então a sentir que começas a ter domínio sobre o teu dia-a-dia. Em primeiro lugar, pode ser alguma reflexão, o facto de sentares num local calmo, fechar os teus olhos, conectar com a tua respiração. Como já vimos, a respiração tem um impacto enorme na nossa emoção, nas nossas emoções. Portanto, se eu respirar de uma forma muito superficial, muito rápida, eu tendo a ficar mais ansioso. Se eu respirar de forma profunda e lenta, tendo a ficar mais relaxado e mais calmo. Então, se começas então a trabalhar este estado de relaxamento, então já estás a construir um dia topo de gama, um dia fora da curva, ou um dia excepcional, ok? E há quem faça meditação, yoga, outras abordagens, mas algo tão simples como eu faço, que é respirar pausadamente, inspirar de forma profunda, expirar de forma profunda e lenta, ajuda imenso a relaxar-nos e a sentir-nos mais, até com mais energia, ok? Depois outro aspecto importante é fazer exercício com regularidade, portanto, não é nada de novo, mas o facto, e eu notei uma diferença brutal quando comecei a correr de forma regular, que o teu nível de confiança muda, portanto, sentes-te mais confiante. Porquê? Porque a corrida ajuda-te a manter numa postura adequada, uma postura emocional positiva, e também permite melhorar a tua respiração, e ao melhorar a tua respiração acabas por relaxar mais o teu corpo, e o facto de fazeres exercício aumenta o teu nível de energia, ou seja, sentes-te mais enérgico, com mais força de vontade, com mais energia, ok? Portanto, é algo que é importante que tu incluas na tua rotina, ok? Depois,
aprender algo, portanto, é algo que eu faço, leio, eu tenho o hábito de ler portanto, algumas páginas antes de me deitar, portanto, é o meu comprimido, entre aspas, para ganhar ou ter sono para adormecer. Portanto, quantas vezes eu antes, quando não tinha o hábito da leitura, demorava a adormecer, e desde que ganhei há uns anos para cá, ganhei esse hábito e criei esse hábito que não o tinha, de ler sempre que vou para a cama, ajudou-me em cerca de 20 minutos a meia hora a adormecer de forma serena, e portanto foi uma grande ajuda. E além disso, o facto de aprender algo é algo que não tem preço, ok? E portanto também tem essa rotina de manhã cedo, ver um vídeo de um curso online, ler algumas páginas, portanto também tenho esse hábito, de forma a construir aqui o meu conhecimento. Portanto, é fundamental termos isso no nosso dia-a-dia. Fazer exercícios de reflexão, como escrever as nossas ideias, passá-las para o papel, isso ajuda imenso. Definir a intenção para o dia, isto é fundamental. E porquê que isto é fundamental? Quando tu ganhas o hábito, ou inseres na tua rotina diária o hábito de definir uma intenção para o dia, é quase como definires uma direção que aquele dia tem que levar. E pode ser uma coisa tão simples. Ok, hoje defino como intenção fazer todas as tarefas que estão na minha checklist. Ou definir, eu hoje vou ter uma palavra de amizade com alguém, ou eu hoje vou elogiar aquela pessoa que eu já ando há algum tempo para elogiar e não o fiz. Portanto, quando nós definimos isto, definir uma intenção ou várias intenções para o dia, nós estamos então a viver de forma mais intencional do que viver de forma aleatória. Porque eu percebo é que uma boa parte das pessoas, infelizmente, acorda ao seu dia-a-dia, arrasta-se da cama, vai trabalhar, sem grande foco naquilo que tem que fazer, depois chega ao trabalho, olha para a lista se tem que fazer alguma tarefa ou não, e andam a deambular pela vida sem intenção. E quando tu defines a cada dia que começa uma intenção, tu estás então a definir uma orientação, a definir um caminho, uma direção no teu dia. E isso vai mudar completamente a forma como tu encaras esse dia. Ok? Portanto, é fundamental e é uma das dicas que para mim tem-me ajudado imenso, é definir, portanto, a minha intenção para o dia. Ok? Terminamos aqui a primeira razão, portanto, falamos aqui de várias coisas, mas resume-se precisamente com os hábitos. Os hábitos que tu tens impacta diretamente e de forma profunda, portanto, aquilo que tu obtens na tua vida, ok? Espero que tenhas e que estejas obstinado e focado em mudar, então, alguns dos teus hábitos. De identificar, podes pegar num papel, é algo tão simples que podes fazer, é identificar que hábitos é que tu tens no teu dia-a-dia que te afastam dos teus objetivos, que te afastam da tua vida ideal, que dificultam portanto, a tua vivência ou a vivência de um dia perfeito. Okay? E quando começas então a ganhar essa consciência, olha então para esses hábitos e procura entender que hábitos é que tu podes substituir, que hábitos é que tu podes pôr no lugar desses hábitos que tu queres alterar. E eu agora estou-me a lembrar, há aqui um livro fantástico, está aqui por baixo, não sei se conseguem ler, que fala precisamente como é que nós podemos modificar e mudar os nossos hábitos. Portanto, A Força do Hábito, é um livro de Charles Duhigg, acho que é assim que se diz, e portanto é um livro que recomendo vivamente para quem quer se focar em mudar hábitos e criar novas rotinas para o seu dia-a-dia. Passamos então para a segunda razão que te impede ou que te dificulta de avançar na tua vida, e é precisamente a questão das crenças. Aquilo que tu acreditas define o que tu alcanças na tua vida. Então, se tu acreditas que tens capacidades, que tu és capaz de alcançar determinado objetivo, as tuas hipóteses, as tuas possibilidades de o alcançares serão relativamente elevadas. Agora, se tu definiste até um objetivo, ou alguém definiu um objetivo por ti, e tu acreditas que dificilmente vais lá chegar, então o que vai acontecer é que dificilmente vais chegar portanto, onde tu queres chegar, ou pelo menos onde definiste que ias chegar, ok? Portanto, é fundamental, isto é outro dos aspectos
que eu costumo também trabalhar com os meus clientes de coaching, que é a questão de identificar quais são as suas crenças negativas. E crenças não é mais do que pensamentos, não é mais do que aquilo que eu acredito sobre mim e sobre a realidade, sobre o mundo, ok? Portanto, todos nós, cada um de nós tem uma visão do mundo, uma visão de si próprio, uma visão dos outros, e essa visão não é propriamente a verdade. É, na verdade, é um significado que nós damos àquilo que vemos. E como é que eu posso explicar isto de uma forma simples para que tu percebas? Imagina uma seguinte situação. Nem vou tornar um exemplo concreto, mas é só para perceberes. Imagina que há um determinado acontecimento e 3 pessoas estão a assistir a essa situação. Há uma pessoa que vai ver a situação de uma perspectiva, por exemplo, negativa, desse evento. Há outra que poderá ter uma postura, digamos, neutra sobre esse acontecimento, e a outra vai ter uma perspectiva positiva sobre essa situação que está a acontecer. Portanto, o que acontece é que a situação, o acontecimento é o mesmo, mas a interpretação de cada pessoa é diferente. Ou seja, a realidade acaba por ser uma interpretação. Cada um de nós interpreta as coisas, as situações, os acontecimentos de forma distintas. Ok? Portanto, para alguém que tenha uma tendência, tenha um hábito de olhar da perspectiva negativa, vai ver as razões negativas daquela situação. Enquanto que aquele tem um hábito de se focar no positivo, e ele vai então, efetivamente, ver as coisas de uma perspectiva positiva. Então, tudo é significado. Nós damos um significado às coisas. A verdade, portanto, é muito relativa, ok? E, portanto, só isto para te dizer que as nossas crenças acabam, então, por criar ou construir a nossa visão do mundo. É quase como se fosse os tijolos que constroem a nossa realidade. E, portanto, a minha realidade é diferente da tua, como a minha realidade é diferente das outras pessoas, ok? E é preciso ter em conta esta questão. Agora, o ponto da situação e aquilo que muitas vezes te dificulta que tu avances na tua vida e rumo aos teus objetivos é precisamente o facto de teres crenças negativas, crenças de incapacidade, por exemplo, de que tu não és capaz, ou crenças de falta de recurso, em que falta-te o recurso ou o apoio de alguém, ou não, esta não é a melhor altura. Por exemplo, e há esta história, ou este dizer que muitas vezes se diz por aí, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E, por exemplo, nesta questão da pandemia é algo que é transversal à nossa sociedade e tem sido arrasador em vários setores da atividade, infelizmente, e para muitas pessoas. Mas o que acontece é que há pessoas que, apesar da questão da crise, acabam por, como têm uma estrutura mental, têm crenças diferentes, têm o hábito de olhar qualquer situação por mais negativa e procurar tirar o melhor partido daquela situação. Obviamente não estou a falar da perspectiva do oportunismo negativo, ok? Mas sim de algo de criar, por exemplo, novas possibilidades de negócio, por exemplo, ou de tirar partido desta situação. Se eu, por exemplo, não posso trabalhar a 100% ou estou em layoff, ok, vou aproveitar para me valorizar, para estudar, por exemplo, ou para me conectar mais com as pessoas mais próximas e que posso estar, obviamente, fisicamente próximo. Portanto, entendam que tudo é uma escolha em relação àquilo que nos acontece, ok? Isto não é propriamente fácil para a maior parte das pessoas entender esta perspectiva, mas quando nós buscamos tirar sempre o melhor partido positivo das situações, por mais negativas que nos aconteçam, nós estamos, obviamente, a assumir o controle da nossa vida de uma forma mais profunda, ok? Então, aqui é importante perceberes o que é que tu acreditas e que dificulta o avançar e que tu sejas bem-sucedido na tua vida. Por exemplo, eu lembro quando era pequeno, pré-adolescente nessa fase, de eu admirar de alguma forma os professores. Eu achava que eles eram pessoas muito, como é que eu dizer, muito corajosas. Porquê? Porque eu não me via, eu de alguma forma tentava ver-me como adulto a dar aulas e eu achava que era impossível para mim eu conseguir chegar àquele ponto. Primeiro eu acreditava que eu era incapaz de comunicar de forma aberta e para várias pessoas.
Era algo que eu tinha horror. Eu lembro-me, por exemplo, na primeira vez que falei em público, foi nos primeiros anos da faculdade, que fui obrigado a fazer uma apresentação perante a turma, não da carteira como se fazia na escola primária, mas sim ir à frente da turma e falar. E na altura eu lembro que nem dormi na noite anterior, portanto, à apresentação do trabalho, porque eu acreditava que não era capaz de estar diante de um público e expressar-me de forma aberta e com convicção, e não me sentia confiante. Portanto, era uma crença que me impedia que, sempre que havia alguém me chamava para dizer alguma coisa perante um grupo de 2 ou 3 pessoas, eu inibia-me sempre. E isso foi, de alguma forma, tolhindo, não é esse o termo, mas foi dificultando, peço desculpa. A história da noite é um bocado difícil às vezes ir buscar esses termos não tão habituais. Mas isso foi dificultando muitas das minhas opções na vida. E o que é certo é que, depois disso eu fiz teatro, tive uma banda, fui apresentando mais trabalhos e tudo isso me permitiu começar então a abalar essa crença que eu tinha de que era incapaz de falar em público. E hoje em dia estou aqui a falar para várias pessoas. Já fui orador em algumas conferências, 2 ou 3 conferências, em âmbitos dispares, e, portanto, se me perguntassem há 10 anos atrás se eu era capaz de um dia fazer isso, ou estar aqui à frente de uma câmara a falar através da internet, eu diria que isso era completamente impossível. E estou-vos a dar o meu exemplo pessoal porque é a melhor forma de entenderes o impacto que as crenças muitas vezes têm na nossa vida e nos nossos resultados. E, portanto, quando tu identificas aquilo que tu achas que és incapaz de fazer, mas que é necessário para chegares onde queres chegar, ou se tu desejas chegar a um determinado, portanto, digamos, a um determinado cargo profissional, ou a obter algum objetivo, ou alcançar algum objetivo pessoal ou profissional, seja qual for, se tu sentes que, apesar de quereres, tu achas que não és capaz, é porque tens aí uma crença que precisas, de alguma forma, enfraquecer e eliminar. Isso consegue-se primeiro, como já referimos, identificar aquilo que tu acreditas que te dificulta o teu caminho e começar a buscar evidências, a buscar formas de ir enfraquecendo essa situação. E muitas vezes o que surge é os medos, é os receios. A pessoa não avança porque tem aquela crença que é incapaz, e isso vai adensando o seu medo e ele acaba por ficar parado, especado, por assim dizer. Então, eu costumo dizer que não há uma pílula mágica para o medo, não há um truque fácil de lidar com o medo, de destruir o medo. A única forma é, mesmo com medo, ir e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque muitas vezes, por trás daquilo que mais nos atormenta, que mais temos medo, é o que está... portanto, o nosso objetivo está por trás daquilo. E quando nós somos capazes de, mesmo com medo, ir lá e fazer o que tem que ser feito, meu amigo, então vamos perceber que o medo vai ficando cada vez mais fraco ao longo do tempo. Isso só se consegue com a ação. E eu costumo também dizer que o medo, ou seja, o corajoso não é aquele que tem medo. O corajoso é aquele que, mesmo com medo, vai lá e faz o que tem que ser feito. Porque aquelas pessoas que não têm medo são simplesmente pessoas malucas, pessoas que estão alienadas completamente da realidade e que são doidos. É isso que eu percepciono. Alguém que não tenha medo de nada, para mim, é alguém que seja doido, e não um corajoso. O corajoso tem medo, mas faz mesmo com medo. Está nervoso, vai lá e faz mesmo com os nervos, com o receio, com medo, ok? Portanto, é fundamental lidares com as tuas crenças, então, para aumentar o teu nível portanto, de autoconfiança e o teu nível de consciência de que és capaz, de que tens capacidades, ok? Portanto, aqui fica o ponto 2. Passamos, então, para a terceira razão. A terceira razão tem a ver com os nossos sabotadores internos. Tem muito a ver com esta questão também do medo, dos receios, das crenças. E este terceiro aspecto e assenta precisamente num livro, que foi um livro que eu comecei a ler no final do ano passado e que desde então eu tenho vindo a esmiuçar este livro, que é, de alguma forma, denso,
e eu que me interesso por estas questões do desenvolvimento pessoal, é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa, porque todos nós, de alguma forma, vemos a nossa vida dificultada por os nossos sabotadores. E então, Shirzad Chaminé, portanto, estamos a falar de um académico que fez aqui um estudo muito interessante relativamente à questão do que impedia as pessoas de alcançar o seu potencial, de alcançar o sucesso, e ele percebeu que existem basicamente nove sabotadores. Todos nós temos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, 9 sabotadores, esses 9 sabotadores, mas o que acontece é que há 1, 2 ou 3 sabotadores que são mais presentes, ou que são, ou seja, têm uma presença maior em nós, entre aspas. E esses sabotadores são, por exemplo, esse sabotador que é o que eles chamam de sabotador líder, que é o juiz, ou seja, o crítico. Todos nós temos aquela vozinha interna que diz: epá, tu não vais ser capaz, esquece lá esse objetivo porque tu não és capaz, ou porque esta não é a melhor altura, ou estamos numa altura crítica, portanto há crise, não avances, tu não és capaz, tu não consegues, estás sempre a fazer isso de uma forma errada, ou seja, é aquela vozinha que nos critica, que nos deita sempre para baixo, que nos detém quando nós decidimos fazer algo. E, portanto, esse é o principal sabotador que todos nós temos e que acaba por ter um maior impacto nas nossas realizações, ou que tem dificultado as nossas realizações. E então ele identificou mais, e eu não vou aqui deter muito sobre isto, mas o que é certo é que é importante teres consciência que há esta voz interna, esta voz interior, que precisas muitas vezes de não ouvir tanto essa voz. Tudo bem que ela tem um princípio básico e positivo, que é evitar que tu te firas, evitar que tu sejas, que tu erres, que tu falhes, que tu causes de alguma forma algum impacto negativo em ti. Portanto, há um princípio positivo por trás disso, mas o que acontece é que isso vai impedir que tu avances, vai impedir que tu consigas então passar pela vida próximo do teu potencial, ok? E, portanto, quando nós nos rendemos a essa voz, esse crítico, estamos muito aquém daquilo que é o nosso potencial. E então, só rapidamente para perceberes que sabotadores é que existem, eu vou passar rapidamente por cada um deles e peço então que tu, à medida que eu vou explicando muito sucintamente cada um deles, percebas quais são aqueles que estão mais presentes em ti. E quando tu percebes que quais são esses que estão mais presentes, tu tens que os contrariar. E eu vou-te explicar de uma forma muito rápida e muito simples qual é a estratégia que tu podes usar para contrariar qualquer um desses sabotadores, ok? Então, o primeiro sabotador já vimos, a questão do juiz, que é o fundamental, é aquele sabotador que todos nós temos e que tem uma grande presença, por assim dizer, que é essa nossa voz interna que diz: epá, tu não és capaz, esquece lá esse objetivo, esta não é a melhor altura, vê lá e se falhares, e se tu decides ir por esta via e se der errado e tal, e portanto atira-te um pouco para baixo essa voz. Depois temos o perfeccionista. O perfeccionista é aquele que busca fazer as coisas perfeitas e é aquele tipo de pessoa que se percebe que está a fazer algo e que não há hipótese daquilo ser perfeito, então essa pessoa vai desistir. Vai ficar pelo caminho, então vai em busca de outra coisa para fazer e então anda sempre atrás de fazer as coisas perfeitas. E uma pessoa que busca, que tem este sabotador muito presente nela, acaba por ficar sempre frustrado. Porquê? Porque a perfeição não existe, ok? Portanto, este é um dos sabotadores que afeta muita gente. Depois o controlador é aquele que sente que tem que ter o controle sobre tudo, sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas. E ele está sempre à busca de orientar as pessoas: olha, tens de fazer assim e assado, pá, tem que ser mesmo assim. Depois já nem em cima das pessoas, sempre ali a melgar. Depois é muito controlador com ele próprio, com a sua realidade a si próprio. E o que é que acontece é que na realidade ninguém consegue controlar a 100% nada, nem as pessoas, nem o que acontece. E então essa pessoa acaba por ficar frustrada porque ninguém a compreende, porque ela é que tem razão, porque ela é que sabe, e portanto essa pessoa acaba por ficar frustrada porque o mundo não funciona da forma como ela acha que deve funcionar, ok? E portanto as pessoas que têm este princípio de controlar
acabam por ficar muitas vezes frustradas com o mundo, com os outros, com as pessoas, porque sentem que não têm esse controle que acham ou acreditam que deveriam ter, ok? Depois aquele esquivo, aquele que perante uma situação de dificuldade, perante uma situação desagradável, ele busca não fazer. É aquele que vai protelando aquilo que tem que ser feito para outro dia e que prefere fazer uma tarefa. Se tem uma tarefa que exija sair da sua zona de conforto e ele tiver outras 2 ou 3 ou 4 tarefas mais simples, ele vai começar pelas tarefas mais simples, ok? E então vai colocando para o último, talvez para amanhã ou talvez para a semana, aquela tarefa que tem que ser mesmo feita e que seria a mais importante. E, portanto, o facto daquele que esquiva é aquele que é o procrastinador, ok? Depois há aquele que é a vítima, aquele que se queixa do mundo, ai, que coitadinho que eu sou, a vida é tão injusta comigo, tudo me acontece, isto só acontece a mim. Uma pessoa que está neste papel, que tem este sabotador muito presente, esse abdica completamente da sua vida, do seu poder pessoal e está sempre em busca, ele queixa-se porque, de alguma forma, está em busca que as outras pessoas possam passar a mão no pelo e dizer, tens tanta razão, coitadinho que tu és, a vida é tão injusta contigo. E essa pessoa está à procura portanto, desse reconhecimento dos outros, está à procura de ser afagado, entre aspas, por as outras pessoas. Uma vítima é aquela que se queixa da vida, mas que nada faz, porque é uma vítima, porque todo o mundo está contra ela, as pessoas estão contra ela, nada faz para sair dessa lama. Eu peço desculpa se vou ferir suscetibilidades, mas não sou que assume o papel de vítima é como se estivesse no lameiro ali completamente atolada e à espera que alguém lhe puxe dali para fora. Quando ela tem uma corda mesmo ao seu lado e que podia puxar para sair dali do lamaçal. E esse tipo de pessoas acabam por afastar as demais pessoas. Porquê? Porque essa pessoa queixa-se tanto da vida, de que tudo é ruim, que tudo é mau, não fazem nada para mudar a sua realidade e acabam então por afastar as outras pessoas e logo vão ter mais razões e mais algumas para dizer, então vejam lá que vítima que eu sou, já ninguém me liga, os meus filhos, os meus pais, os meus netos, o que for, ninguém me liga. Portanto, alguém que é vítima está nesta redoma, por assim dizer. Depois o aprazível, que é aquele que busca agradar a todos e mais alguns, que quando alguém lhe pede, deixa tudo o que tem para fazer e que é a sua responsabilidade só para ir ajudar aquele que lhe pede alguma coisa. E, portanto, essas pessoas metem em segundo lugar aquilo que são as suas prioridades, aquilo que são, portanto, as suas vontades e, portanto, anulam-se, entre aspas, para, efetivamente, ir em busca de agradar os outros, de entregar o melhor aos outros e, portanto, é essa a sua postura. Portanto, fica ele em segundo lugar para, efetivamente, valorizar, atender, a servir os demais, ok? Portanto, eu gosto muito aqui também de referir esta questão porque que nós não ajudamos ninguém ou não conseguimos ajudar ninguém se não nos ajudarmos a nós próprios, ok? Portanto, o aprazível tem que ter isto em conta, pensar pensar mais nele, isso não é ser egoísta, para depois ajudar os outros primeiro ele para depois poder ajudar da melhor forma os outros, ok? Porque uma pessoa que não se ajuda a si não é capaz também de ajudar da melhor forma os outros, ok? Isto não é ecológico, não é... portanto, há aqui um desequilíbrio na relação e quando eu faço tudo pelos outros e não faço nada por mim, estou a gerar então um desequilíbrio comigo mesmo e com a minha realidade, com a minha vida, ok? Depois o hiperracional é aquele que busca entender de forma racional porque é que isto acontece, isto tem que ser assim porque tem que ser, porque há esta razão, que está por trás de ser assim. E uma pessoa que busca procurar a razão em tudo, também acaba por ficar frustrado porque nem sempre é possível ver as coisas de forma racional. Nós somos seres emocionais, somos seres que têm uma grande... em que as emoções são muito presentes. E então, se eu sou muito relacional, muito racional, eu vou me afastar daquilo que me dá humanidade, que é ter as emoções. É aquelas pessoas que não se permitem
ser humanas ou verdadeiramente humanas e acabam por repreender demais os outros, portanto, estar ali a procurar sempre justificações dos outros, o que é que aquilo aconteceu, o que é que justificou para aquela situação acontecer. E de certa forma isso cria nas outras pessoas algum distanciamento, alguma desconfiança, algum mal-estar e, portanto, uma pessoa que é hiperracional acaba por as suas relações serem um pouco distantes, ok? Depois temos o hipercauteloso, aquele que tem o receio de tudo mais alguma coisa que, se for para descer as escadas até ao piso de baixo, ele vai primeiro olhar para os chinelos, a ver se os chinelos estão devidamente em condições para que ele eventualmente possa não tropeçar-se, vai olhar se todos os degraus estão limpos para se certificar que não corre nenhum risco de, ao descer um degrau, escorregar e cair pelas escadas abaixo. Uma pessoa que é hipercautelosa acaba por não avançar, por não sair da cepa torta, porque está ali tão preocupada com os detalhes, com os pormenores, e, portanto, acaba por ficar muito preso, muito retraído, ok? E depois aquele inquieto, que é aquele que anda a saltar de objetivo para objetivo, de que, para ele só sente que é produtivo quando termina imensas centenas de tarefas no final do dia. Claro que eu estou a exagerar, mas é um pouco esta ideia. E, portanto, o inquieto nunca para. É aquele que precisa estar a trabalhar, mesmo que esteja na cama, ele está a pensar o que vai fazer no dia a seguir, o que é que tem que fazer e como vai fazer, que projetos é que ele vai assumir, aceita fazer várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, o que é certo é que esta pessoa acabará, mais tarde ou mais cedo, a ficar completamente esgotado, lá com o burnout, ou como se costuma dizer, pelo facto de abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, se eu passei-te aqui a breve descrição de cada um destes sabotadores e, portanto, entendo o impacto que estes sabotadores podem ter em nós. Portanto, se eu for demasiado controlador, ou se for demasiado vítima, ou se for demasiado perfeccionista, etc., isso vai então dificultar que eu avance na minha vida, ok? Portanto, é fundamental, em primeiro lugar, destes novos sabotadores, identificares aqueles que são os que estão mais presentes, porque, como se costuma dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É bom que a gente busque ser perfeccionista, de uma forma saudável. É bom que a gente consiga controlar as coisas de forma a que as coisas possam funcionar devidamente. É bom muitas vezes que ser aprazível, às vezes buscar ser racional, etc. Tudo isso é relevante. Agora, quando é patológico ou é exagerado ou exacerbado termos muito presente um ou mais destes sabotadores, isso vai nos dificultar imenso. E, portanto, muitas vezes reside aqui nestes sabotadores aquilo que nos está a impedir de avançar na nossa vida, ok? Portanto, passo aqui mais uma vez a referência a este livro, Inteligência Positiva, que vale muito, muito a pena ler, precisamente para aquelas pessoas que não conseguem então lidar com os seus sabotadores. Há pouco tinha prometido uma técnica simples de lidar, de calar, de atenuar qualquer um destes sabotadores, e a técnica que o próprio autor nos fala é precisamente uma técnica que é um livro que também eu recomendo imenso. Isto é um livro que não é para ler propriamente de uma sentada, é um livro para ser degustado, que é O Poder do Agora. Então, o que é que nos fala aqui o Shirzad Chaminé neste livro? É precisamente usarmos a técnica que o Eckhart Tolle nos explicita de forma tão profunda e tão quase espiritual, portanto, aqui neste livro. E então, essa técnica é tão simples como isto. Existem três, isto só para te enquadrar, para tu poderes utilizar então essa estratégia da melhor forma. Existem então três momentos temporais, portanto, o passado, o presente e o futuro. Portanto, passado, presente e o futuro. Então, quando eu me foco no passado, eu estou a tender a focar-me nas memórias, naquilo que correu mal no passado, a sentir-me de alguma forma saudosista, a sentir-me um pouco deprimido, porque antes é que era bom, quando eu era mais jovem, tinha muita energia, tinha muito vigor, e agora estou mais velho e não sei o que, não sei o que mais. E há alguém que se foca sempre no passado tende a sentir-se deprimido, ok? Depois temos aquelas pessoas que, portanto, no passado, eu estou aqui um pouco confuso porque
tu que me estás a ver desse lado, portanto, estás a ver-me em espelho e eu estou a fazer aqui um esforço para te, portanto, explicar o passado, o presente e o futuro de forma a que tu entendas usando a esquerda, portanto, que desse lado parece a direita, e, portanto, o passado, o presente e o futuro, ok? E então o que eu queria dizer é que quando as pessoas focam demasiado no futuro, elas estão precisamente imaginar, estão muitas vezes a criar expectativas, a criar alguma ansiedade por situações que ainda sequer não se passaram, ou até talvez nunca se vão passar. E quando alguém se foca sempre no futuro, o que é que poderá acontecer? E então o hipercauteloso, então aquilo avaria de vez, portanto, o facto de estar a tentar pensar todas as situações que podem acontecer, todos os cuidados que tem que ter no futuro, etc. Então, ele fica em parafuso. E então, qual é aqui o ponto da questão? Quando nós nos conectamos com o momento presente, ou seja, no momento que eu estou agora a viver, eu não alimento esses sabotadores. Ou seja, qual é aqui a lógica? Sempre que eu sentir que aquela vozinha interna me está a criticar, ou quando eu sentir aquela vontade, por exemplo, se for esquivo, e eu confesso que um dos grandes sabotadores meus é o esquivo, quando há algo que é muito desagradável, eu arranjo sempre desculpas, não tanto como antigamente, obviamente, portanto eu tenho trabalhado sobre estas questões, isto também não é só estalar os dedos e as coisas resolvem-se, não, isto é um processo, se nós estamos habituados durante 30 anos da nossa vida a agir de uma determinada forma, não é num mês ou num dia ou em 2 dias que eu mudo. Poderá acontecer, ok, mas isso são em situações extraordinárias, se houver um grande impacto emocional, mas isto leva o seu tempo. Isto é o normal, ou seja, exige da nossa parte algum esforço. Então, voltando aqui ao que eu estava a dizer, quando nós sentimos que o nosso sabotador, ou os nossos sabotadores começam ali a interferir naquilo que nós vamos fazer no nosso dia-a-dia, então eu vou-me conectar com o momento presente. E como é que eu posso me conectar? Imagina que eu sou alguém tendo a ser esquivo e alguém me apresenta uma situação em que diz, Marcelo, há aqui esta situação que é preciso resolver. E eu, que sou esquivo, estou a olhar para aquilo, isto é uma situação que me deixa muito desconfortável. Tenho aqui outras tarefas, vou fazer e, entretanto, pego nisto. O que acontece é que quando eu me deixo levar por este processo, por este hábito interno, eu estou a ficar refém do processo. E então estou-me a levar pelas mesmas atitudes e comportamentos que tinha no passado. Agora, como eu tenho consciência, e como vimos que a consciência é importante para mudarmos as nossas atitudes, os nossos resultados, etc., pelo facto de eu começar a perceber, eu vou, quando eu sentir, e isto foi no meu exemplo, quando eu sentir que vou pegar noutras tarefas em vez de focar na tarefa que tinha que fazer, então o que é que eu vou fazer? Vou me conectar com o momento presente. E isso é tão simples como isto, como conectar-me, por exemplo, com a minha respiração, ou seja, paro por um segundo e foco-me na minha respiração. Ou foco, por exemplo, eu estou neste momento sentado, posso focar no meu rabo, que estou sentado na cadeira e sentir a cadeira, começar a sentir a cadeira, a sentir o peso do corpo e estou-me a conectar então com o momento presente, ou seja, a conectar-me com as situações, com o momento. E quando eu me foco no momento, o que é que acontece? Eu estou a impedir que o sabotador comece a assumir o controle sobre, portanto, sobre a situação, ok? E, portanto, quem diz isto, por exemplo, e fazendo um pouco a ponta aqui com o Eckhart Tolle é alguém que diz que nós devemos passar, e isso faz muito sentido, é quase como meditássemos durante o dia-a-dia. Quando nós nos focamos precisamente no que estamos a fazer, se estou a comer, o que acontece muitas vezes, isso também confesso que acontece muito comigo com frequência, apesar de eu estar a trabalhar nisso, é que estou a comer, em vez de me focar na refeição, no sabor que cada garfada me poderá transmitir, eu estou focado no que tenho que fazer amanhã, ou se não estou a conversar, portanto, estou focado numa situação do passado ou do presente, etc. Estou então desconectado do presente. E então acabo por não estar a viver a vida verdadeiramente. Estou a viver a vida passada ou uma vida futura que nem sabemos se vai acontecer dessa forma. E então é importante que nós nos consigamos conectar com o presente. Se estou, por exemplo, se eu estivesse aqui
a falar sobre estas situações e estivesse a pensar no que tenho que fazer amanhã ou no que se passou ontem, eu com certeza iria me perder e o meu discurso não iria ser, obviamente, coeso, ok? E, portanto, o facto de eu estar aqui e estar conectado com o presente e com aquilo que estou a dizer, sem estar a pensar no passado ou no futuro, eu estou precisamente... nem sinto que o tempo está a passar. E é isto que acontece quando alguém está conectado com aquilo que está a fazer. Então, usa esta técnica para, muitas vezes, até quando sentires que estás a ficar agitado ou nervoso, há uma situação que te deixa alguma ansiedade. E quando sentes que essa ansiedade começa a tornar-se mais forte, ou seja, quando sentes que começas a entrar dentro de uma rotina de ansiedade, então conecta-te com o presente. Se estás de pé, por exemplo, foca-te nos teus pés e no contacto com o sapato e o sapato no solo, portanto, conecta-te com algo que te permita conectar-te com o momento presente. Isso vai-te permitir, então, não entrar nessa rotina, por exemplo, da ansiedade e ir alimentando essa ansiedade e, portanto, começas a assumir o controle sobre as tuas emoções, ok? Portanto, esta aula está a ser um tanto ou quanto comprida, mas acredito que esta informação possa te ajudar e fazer a diferença, ok? Comenta aí no vídeo, portanto, nos comentários, portanto, dá aí a tua opinião, se estás a gostar, está a ser interessante, se não, que temas é que gostarias que eventualmente eu te trouxesse numas próximas oportunidades, sem dúvidas, portanto, coloca lá tudo isso, ok? Então, passando para o quarto e penúltimo, portanto, a penúltima razão que te impede, então, de avançar na tua vida. Então, muitas vezes as pessoas acabam por se focar precisamente numa determinada área, ou a determinada área de carreira ou profissão, ou focam-se, portanto, ou só na vertente financeira, etc. E o que é certo é que na nossa vida, nós enquanto seres humanos, temos várias dimensões. E, portanto, aquelas dimensões que eu considero serem o core, ser aquilo que é fundamental para nós sermos pessoas bem-sucedidas enquanto pessoa, sermos pessoas equilibradas, para sermos pessoas que se sentem realizadas e bem-sucedidas, são 5 áreas. E quanto maior for o meu nível de felicidade em cada uma dessas 5 áreas, mais bem-sucedido eu me sinto, mais equilibrado eu me sinto. E essas 5 áreas são carreira, relacionamentos, e dentro de relacionamentos estamos a falar, obviamente, de relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, etc. Depois, a área de finanças pessoais, a área de saúde e bem-estar e a área de propósito e espiritualidade. E tu, quando o teu nível de satisfação nestas 5 áreas é relativamente equilibrado e é relativamente alto, portanto, sentes que estás a viver uma vida que vale a pena viver, que sentes até feliz e agradado com a tua vida. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas focam-se numa determinada área e isso acontece precisamente, por exemplo, com o trabalho. Todos nós sabemos que o trabalho é fundamental para a nossa subsistência e daí o foco, na maior parte das vezes, ser sempre na área de trabalho. E depois fica pelo caminho, na maior parte das pessoas, a questão familiar, a questão da saúde e bem-estar, a questão até do propósito, de espiritualidade, etc. E, portanto, depois as pessoas chegam ao final da sua vida em que percebem, eu investi tanto no meu trabalho, na minha carreira, e acabou por ficar pelo caminho a minha relação com os meus filhos, com a esposa, com o marido, acabou por ficar pelo caminho a minha saúde, porque alimentava-me mal, não fazia exercício físico, porque passava horas no meu trabalho, um trabalho com stress, etc. E, portanto, depois a pessoa acaba por perceber que a sua vida, depois de tanto esforço, tanto dedicação, tanto empenho numa só área, percebeu que esse esforço acabou por não valer a pena, porque todo o resto ficou em desequilíbrio. Então, é importante perceberes que a tua vida é constituída por várias dimensões que devem ser trabalhadas. Então, é importante, num dado momento da nossa vida, focarmos só numa área, e muitas vezes começa pela questão da carreira, para começar então a garantir, portanto, que as minhas finanças pessoais sejam adequadas para garantir o bem-estar da família, por exemplo. Tudo isto é legítimo, mas procurar equilibrar
a vida como um todo. Porque nós não somos seres só na vertente profissional ou só seres na vertente pessoal. Nós somos um ser abrangente, ou somos seres abrangentes que têm várias dimensões e que essas dimensões precisam ser, obviamente, atendidas, recapitulando a questão de carreira, de relacionamentos, finanças, saúde, propósito de espiritualidade, tudo isso é importante ser atendido no nosso dia-a-dia para que o nosso sentimento de realização e de que a nossa vida é leve, de que a nossa vida flui, é importante isto estar devidamente trabalhado e alimentado. E, portanto, podes perceber, ok, por exemplo, imagina que o teu nível de satisfação de carreira já é razoável e tu percebes que as outras áreas estão muito reduzidas em termos de satisfação, então busca trabalhar uma área por vez, ou seja, ok, vou dando atenção à questão carreira, mas vou focar então com os relacionamentos. Porque se eu melhorar os relacionamentos com os meus filhos, com a esposa, com o marido, etc., isso vai-me fazer sentir melhor comigo mesmo, vai-me dar mais serenidade. E o facto de trabalhares essa área, vais perceber que isso vai alavancar as outras áreas. Talvez isso se reflita na minha saúde e bem-estar, porque se eu estou melhor a nível profissional e a nível também que os meus relacionamentos são mais aprazíveis, mais próximos, há maior conexão, eu vou-me sentir melhor comigo mesmo, por exemplo. Então notamos que há aqui uma inter-relação. Quando eu trabalho numa área, todas as outras áreas poderão então ficar beneficiadas, ok? Portanto, é preciso perceber que a nossa vida deve ser trabalhada em várias dimensões, então, para garantir que a tua estrutura do teu ser, da tua vida, esteja bem estruturada e possa haver aqui um crescimento, um desenvolvimento ao longo do tempo. Passamos então para a última razão, e é aquela que eu normalmente trabalho muito nesta questão do coaching e dos cursos que venho vindo a desenvolver, que é a questão precisamente do propósito. E alguém que tem uma falta de propósito, que não sabe aquilo que é o seu propósito, é alguém que eu posso dizer que está, de alguma forma, em apuros. Mas alto lá. Muitas pessoas vivem com propósito, têm um grande objetivo para a sua vida, mas não têm consciência, é isto o meu propósito. Mas o que acontece é que são fiéis àquilo que as move, mesmo não tendo consciência, ok? Agora, a situação é esta. Quando uma mãe define como propósito dar o melhor pode ao seu filho, acompanhar o filho, o crescimento, e acaba por anular a sua vida apenas e só em prol do seu filho, o que é que acontece? Essa mãe tem um propósito que eu costumo dizer que é um propósito a prazo, porque numa determinada altura, esse filho vai sair da casa dos pais e vai à sua vida, como se costuma dizer. E então essa mãe vai sentir um vazio enorme. Até se chama a isso, creio eu, que é o síndrome do ninho vazio, que é uma mãe que viveu para os filhos e de repente, quando os filhos saem de casa, ela sente um vazio enorme. E então o que acontece é que essa pessoa tinha um propósito a prazo, um propósito que depende de terceiros. E então aqui a questão é que o propósito deve ser, portanto, depender só de mim. Ok? E quando eu defino objetivos, e um propósito pode ser um grande objetivo para a minha vida, por exemplo. Por exemplo, o meu propósito é viver em crescimento, ou seja, investir no meu crescimento pessoal, de forma a ter liberdade, não só para viajar, mas para poder ter liberdade de tempo, para estar com a minha família, para poder investir no meu autoconhecimento. Portanto, isso é que me move, é isso que me faz acordar todos os dias, fazer o que eu faço, porque eu busco a cada dia ter condições para continuar a fazer cursos, para ter liberdade de viajar. Agora, obviamente, um pouco mais restringido dado esta situação que todos nós estamos a viver, mas é algo que me move, é algo que eu adoro e que me faz acordar todos os dias. E, portanto, dessa forma também o meu propósito também está ligado em levar esse conhecimento, levar essa experiência às outras pessoas. E o facto de eu estar aqui a partilhar isto contigo está alinhado precisamente com aquilo que é o meu propósito. E eu vejo-me a fazer isso com 80, 90 anos, e espero chegar a essa idade, continuar a fazer isso não pelo dinheiro, mas sim porque isso me dá um prazer, porque isso dá significado
à minha vida. E é importante então perceberes o que é que dá significado à tua vida, porque quando tu defines objetivos para a tua vida só porque tem que ser, porque achas que é o status quo, ou seja, é o que toda a gente busca, é comprar um grande carro, ter uma casa não sei com quantas assoalhadas, com um jardim, com piscina e não sei o quê, e as pessoas vão atrás desse ideal, vão atrás dessa busca, e o que acontece quando alcançam esse objetivo, passa dias e já sentem uma frustração. Andei anos a poupar, a trabalhar imenso para comprar esta casa e agora, ok, é uma casa. Já não, todo o encanto, toda a felicidade que tive naquele momento inicial acabou por se desvanecer. E então, quando nós buscamos um propósito, um objetivo maior, que não dependa de bens materiais, de questões materiais, porque, como se costuma dizer, caixão não tem gaveta, nós todos vamos morrer e é importante que tenhamos esta consciência. Nesse aspecto eu sou um pouco estoico e sou muito alinhado com a filosofia estoica, em que devemos olhar para o sofrimento de uma perspectiva positiva, devemos olhar para a nossa vida, que estamos aqui a prazo, por assim dizer, nascemos, crescemos, vivemos e depois morremos, e nunca nos esquecer disso. Para quê? Para vivermos a nossa vida de forma mais, portanto, mais profunda e da melhor forma possível, ok? E então é fundamental que tu descubras aquilo que é o teu propósito. E quando nós falamos de propósito, falamos em definir objetivos de longo prazo, daquilo que te mova, que te faça mover ao longo da tua vida. Curiosamente, eu agora não me lembro o nome dessa enfermeira. Havia uma enfermeira que acompanhou várias pessoas no leito da morte, ou seja, essa senhora, dada as suas funções, acabou por acompanhar várias pessoas que acabaram por partir. E então, o que é certo é que elas confidenciavam à enfermeira, confidenciavam que havia vários arrependimentos, várias coisas que, se tivessem uma segunda oportunidade, fariam de forma diferente. E uma coisa que ela percebeu é que o que ela percebeu é que um dos maiores arrependimentos é das pessoas não terem feito o que queriam fazer, não terem realizado os seus sonhos, porque achavam que vão ter tempo um dia, e iam sucessivamente adiando esses objetivos, esses sonhos, e depois, quando se viram numa cama a horas de a sua chama se extinguir, é que perceberam que realmente deviam ter arriscado mais. E é isso, é essa grande situação de ter arriscado mais, não ter arriscado mais, ter decidido ir rumo aos seus sonhos. E então, tu neste momento tenhas 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos, é sempre possível e deves sempre ir em busca daquilo que te move. Porque não aproveitar da melhor forma os dias, anos ou meses que te restam. E devemos então conectar-nos com isso, com os nossos sonhos, com aquilo que é a nossa verdade, aquilo que nos move e portanto, viver ao máximo alinhado com isso, ok? Portanto, é isto que eu queria partilhar aqui contigo hoje. Espero que tenha sido, de alguma forma, proveitoso, portanto, estes conteúdos e, portanto, marca já na tua agenda no próximo terça-feira, creio eu, dia 23, vamos ter então mais uma live relacionada com estes assuntos e, portanto, está atento aqui à minha página do Facebook, porque vamos então falar sobre mais informações sobre estas questões que eu acredito que são importantes para cada um de nós. Além disso, queria também fazer-te um convite que na próxima, daqui a 2 semanas, vou lançar um workshop online, portanto 100% gratuito, onde eu te vou passar os 7 passos para a realização pessoal, ou seja, ao longo de 4 aulas, portanto segunda, terça, quarta e quinta, portanto dia 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro, vamos então ter 4 aulas nesses dias para falar sobre sucesso pessoal, como então dar um passo em frente na nossa vida e ter uma vida com mais realização, ok? Eu vou deixar então um link aqui abaixo nos comentários para tu poderes então subscrever de forma gratuita para teres então acesso a esse workshop.
Foi um prazer ter estado aqui contigo. Um forte abraço e até breve.